construção das muralhas não poderia ser atribuído apenas à obra humana, mas foi claramente moldado pelo Antigo Testamento. O período subsequente se caracteriza por 400 anos de aparente silêncio profético. Durante esse intervalo, não há registro de novos livros sendo acrescentados à Escritura, e a voz dos profetas não é ouvida. Esse período de silêncio não significa inatividade divina, mas representa uma época em que Deus estava preparando o cenário para o cumprimento de suas promessas messiânicas. A espera ansiosa por um Messias, profetizado ao longo do Antigo Testamento, criou uma expectativa crescente entre o povo de Israel. A chegada do Novo Testamento, inaugurada pelo nascimento de Jesus Cristo em Belém, marca o fim desse período de silêncio. Cristo, o Messias prometido, trará a plenitude das promessas divinas, redenção e salvação para a humanidade. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram as coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Em sua experiência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. A fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que escreveram. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia vida que para Deus recomenda, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido como sorteio para queimar. Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro, e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará que os pais e filhos façam as pazes, e os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo.
mãos para o fogo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me abençoou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo para ela a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá-lhe o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, porque eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se acordou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder